Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Estamos na aula de número 55. Estamos aí falando um pouquinho sobre Platão, sobre os pensamentos e as ideias aí de Platão. Estamos na nossa 14ª aula sobre Platão. Serão 20 aulas sobre o pensamento de Platão. O pensamento de Platão ali é bem vasto, tem bastante coisa. Nós dividimos ali as ideias, o pensamento deles em 20 aulas, e essa aqui é a 14ª aula sobre Platão. Lembrando que nós estamos aí no terceiro período da filosofia antiga, ou também conhecido como período, período ontológico, ou período da grande síntese, o período marcado ali principalmente pelas ideias de Platão e Aristóteles. Serão 20 aulas sobre Platão, que nós já estamos fazendo, e também serão ali 19 ou 18 aulas sobre Aristóteles, então terá bastante aula aqui esse período. Então hoje nós vamos aí dar continuidade ali ao que nós estávamos falando sobre as ideias e o pensamento de Platão, e hoje nós vamos entrar numa questão assim bem complexa ali do pensamento platônico. Hoje a gente vai estudar isso aqui, ó. Hoje o tema da aula é a fase crítica do platonismo. Então nessa aula, a aula que vai falar sobre a fase crítica do platonismo, a gente vai tratar especificamente sobre o olhar que Platão dá à sua própria filosofia. Ou seja, chegamos aqui a um período da maturidade, digamos assim, dos escritos de Platão, que ele vai olhar para trás, para toda a sua teoria, e a partir de agora ele vai refletir, digamos assim, sobre tudo aquilo que ele criou, e de certa forma isso vai dar um novo rumo ali para o pensamento filosófico dele, tá? Então, esse olhar crítico que ele faz é justamente ali sobre uma das bases do pensamento de Platão, que é justamente sobre a teoria das ideias. Aqui nessa aula, então, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão. Como que Platão, de certa forma, vai conceber essas ideias, qual que é a relação das ideias com o homem, com o mundo, com o ser, etc. Então, Platão justamente vai tratar dessa questão ali sobre digamos assim, a natureza das ideias num grupo de diálogos ali específicos, começando com um diálogo intitulado de Parmênides. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Parmênides e também sobre a obra chamada Teeteto. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que Sócrates não é a personagem principal do Parmênides. Então parece-me que pela primeira vez Sócrates não é o personagem principal, digamos assim, de um diálogo de Platão. Porque todos os diálogos anteriores ao Parmênides, Sócrates ali era o personagem principal, mas aqui no Parmênides não. Quem é o personagem principal é o Parmênides. Não sei se vocês lembram, Parmênides é lá da escola de Eleia, é aquele filósofo que de certa forma vai negar a mobilidade, a mutabilidade e vai afirmar apenas o ser, ou seja, a imutabilidade do ser. Então esse é o nome do diálogo aqui de Platão, Parmênides, e Parmênides é o personagem principal que vai dialogar, digamos assim, ali com Sócrates. O Parmênides vai colocar, digamos assim, em xeque várias das teorias ali apontadas pelo Sócrates. Na verdade, o Sócrates é como se fosse, de certa forma, ali o Platão, porque o Sócrates, na verdade, ele vai estar falando ali sobre a teoria das ideias, etc. E o Parmênides, a todo momento, vai estar, digamos assim, negando, vai tentar mostrar, digamos assim, as aporias, as grandes confusões, os grandes paradoxos que levam à teoria das ideias. Mas, de certa forma, ali é Platão refletindo sobre a sua própria teoria. Então Platão rompe com o invólucro doutrinal da filosofia de Sócrates. Então aqui, a gente vai começar a perceber que o Platão vai, de certa forma, deixar para trás um pouco daquela filosofia, daquele jeito socrático de fazer filosofia, que era justamente usando aqueles métodos, digamos assim, da maiêutica, da ironia, etc. Embora no próximo diálogo, posterior a esse, que vai ser o Teeteto, Platão retoma isso, mas de certa forma Platão começa a deixar de lado ali, digamos assim, aquele jeito socrático de fazer filosofia, e Platão ali, digamos assim, desenvolve, de certa forma, ali um estilo próprio, assim, original de filosofar. Tá? Então aqui Platão, na verdade, a partir do Parmênides, ele vai trazer outras questões que, de certa forma, não batem lá com os problemas da filosofia socrática. Então aqui são outros problemas ali que pertencem à filosofia de Platão. Não tem muita coisa a ver, não, com a filosofia e o pensamento de Sócrates.
Então o pensamento platônico levanta problemas que não encontram apoio na doutrina socrática. Então, como eu acabei de dizer, agora Platão vai partir para um novo rumo, uma nova pesquisa, onde, digamos assim, todo aquele ensinamento socrático, de certa forma, não vai ser mais utilizado para resolver os problemas levantados ali por Platão. Platão agora ele está de frente, digamos assim, de novos obstáculos que a filosofia socrática por si só já não dá mais conta de resolver. Então Platão agora vai partir para uma outra perspectiva, mas de certa forma Sócrates ainda é personagem dos diálogos de Platão, mas de certa forma agora Platão vai utilizar uma nova forma, digamos assim, de fazer filosofia, né? E de certa forma também, principalmente longe de todos aqueles problemas que, digamos assim, eram resolvidos ali pela filosofia e pelo pensamento socrático. Agora Platão está interessado em outras questões, conforme nós vamos ver aqui nessa aula. A pesquisa de Platão torna-se cada vez mais técnica. O campo de investigação delimita-se e aprofunda-se. Então aqui Platão vai tratar de outras questões, como eu já falei, que não, digamos assim, pertencem ao domínio da filosofia socrática. Platão vai se especializar ali em algumas questões, ele vai restringir o seu campo de investigação, ele vai tratar ali de outras questões ali de maneira mais séria e profunda. Algumas coisas ali ele deixa para trás, né, e ele passa, digamos assim, a investigar justamente agora a natureza das ideias, a relação das ideias com o conhecimento, com o homem, etc. E, na verdade, se a gente for fazer uma análise, né, nas obras posteriores, principalmente a República, que nós falamos ali nos vídeos anteriores, a República é como se fosse ali a grande síntese da onde havia culminado o pensamento e as ideias de Platão. Mas a partir da República, né, agora especialmente ali no Parmênides, a gente tem, de certa forma, um outro Platão que vai se defrontar ali com novos problemas, principalmente com um problema em relação à teoria das ideias. Depois da grande síntese da República, a pesquisa procura atingir outros níveis de profundidade. Então Platão agora vai tratar aqui de outras questões, ele vai desenvolver, de certa forma, outras formas de pensar, justamente deixando um pouco para trás tudo aquilo que ele alcançou ali, e que ele expôs ali na obra República. Toda aquela síntese, tudo aquilo que ele atingiu, de certa forma, serve para ele como, de certa forma, ali uma escada, onde agora ele vai subir e vai atingir novos patamares, digamos assim, ele vai atingir uma nova forma de fazer pesquisa, de pesquisar. Agora ele vai, de certa forma, restringir o campo de investigação, ele vai tratar justamente das ideias e vai tentar entender qual que é a relação das ideias aí com o mundo, com o homem, etc. Tá? Deve-se admitir à partida os ensinamentos de outros mestres e, em primeiro lugar, de Parmênides. Então, toda aquela filosofia ali anterior, que nós já havíamos discutido anteriormente, toda ela, de certa forma, passa ali pela letra e pelo ensinamento do pensamento socrático. É Sócrates quem a gente percebe ali, de certa forma, auxiliando a filosofia de Platão. Só que agora a gente vai partir, digamos assim, para o ensinamento de outros mestres. Platão agora vai utilizar outros mestres ali para fazer filosofia. E o primeiro desses mestres, digamos assim, é Parmênides. Então Parmênides ali é considerado venerando, digamos assim, terrível pelo Platão. O Platão ele tem uma admiração tremenda pelo Parmênides, né? Parmênides foi um dos filósofos lá pré-socráticos, como eu já havia dito, inclusive já gravei as nossas aulinhas lá sobre o Parmênides, se vocês tiverem dúvida, deem uma olhada, são uma das primeiras aulas que eu gravei aqui no meu canal, tá? E agora então Platão vai, digamos assim, utilizar todo aquele ensinamento ali do Parmênides para justamente pensar a sua filosofia. É claro, Sócrates não é abandonado, Sócrates vai sempre permanecer ali ao lado de Platão na filosofia platônica, mas agora Platão começa de certa forma a procurar em outros mestres alternativas para a sua filosofia, para resolver ali os problemas que vêm justamente ali da teoria das ideias ou do mundo das ideias. E, digamos assim, essa obra Parmênides, esse diálogo Parmênides de Platão, marca o ponto crítico no desenvolvimento da teoria das ideias. Então por quê? Porque é justamente aqui, nesse diálogo Parmênides, que o Platão, de certa forma, ele vai refletir sobre tudo aquilo que ele fez e ele vai apontar, ele mesmo aponta os problemas da sua teoria. Quais são os problemas da teoria das ideias? A gente sabe que tem problemas, mas o próprio Platão reconhece esses problemas e aponta ali nas obras, conforme a gente vai vendo, tá?
As ideias, né, nesse diálogo, aparecem definidas e classificadas e apresentam os seus problemas. Então, aqui nesse diálogo, Parmênides, Platão vai procurar, né, definir o que são essas ideias, vai tentar classificar e vai tentar mostrar ali quais são os principais problemas ali, justamente dessa teoria que ele desenvolveu, a teoria das ideias. Quais são os problemas que, de certa forma, Platão tem que resolver nessa teoria, tá? Ele vai ter que tentar resolver o problema das relações recíprocas, por exemplo, qual a relação entre as ideias, tá? Vai ter o problema das relações com as coisas, ou seja, qual que é a relação da ideia com os objetos e quais são os problemas das relações com a mente humana, ou seja, qual é o problema que você encontra ali em fazer uma relação entre as ideias e a mente do homem. Então são esses três problemas ali que aparecem já de cara, né, no Parmênides, digamos assim, em toda a filosofia do Platão. São coisas que a gente se pergunta, como que as ideias se relacionam? Como que as ideias se relacionam com objetos? Como que as ideias se relacionam com o homem, com o pensamento, etc. Então é justamente sobre isso que Platão vai tratar nesse diálogo ali, o Parmênides, tá? O diálogo é uma olhada crítica de Platão à sua própria filosofia. Ou seja, então Platão vai olhar para toda a sua filosofia, para todo o seu pensamento e vai ele mesmo apontar quais são os problemas ali das teorias das ideias e, obviamente, ele vai tentar apresentar alternativas e soluções para esses problemas. Mas muitos dos problemas apresentados aqui não são resolvidos nesse diálogo, mas são resolvidos em diálogos ali mais para frente. Agora Platão vai tentar, de certa forma, vai usar os diálogos dele ali, os próximos, os posteriores ao Parmênides, justamente para tentar resolver os problemas levantados ali por esse diálogo. Por isso que essa é a fase crítica do platonismo, porque a partir daqui Platão vai tentar resolver aqueles problemas ali que ele, de certa forma, criou ao desenvolver a teoria das ideias. Talvez um dos primeiros problemas ali que apareçam justamente no Parmênides se remetam a essa questão aqui. O que é a ideia? O que é a ideia? Talvez esse seja o primeiro problema que a gente encontra ali no Parmênides, né? O Parmênides é um diálogo ali entre Parmênides e Sócrates. O Parmênides ali, de certa forma, ele está questionando o Sócrates diversas coisas, e o Sócrates, muitas vezes, ele não consegue, digamos assim, resolver os problemas, os questionamentos levantados pelo Parmênides, tá? Então, o primeiro problema que aparece ali nesse diálogo é: o que é a ideia? Então Platão fala do mundo das ideias, da teoria das ideias, mas o que é essa ideia? A gente respondeu isso em algumas aulas anteriores, mas a gente vai tentar reforçar aqui, tá? Então qual seria a resposta? A ideia é a forma única de um múltiplo, que aparece como tal a quem abrange este múltiplo com um só golpe de vista intelectual. Ou seja, o que é a ideia? A ideia é aquilo que existe de uno em uma multiplicidade, ou seja, eu tenho uma multiplicidade de coisas. Quando eu olho essa multiplicidade de coisas, eu vejo que existe alguma coisa em comum. Essa coisa em comum provavelmente é a ideia, provavelmente é o uno, tá? Por exemplo, existem bilhões de pessoas no mundo. Existem bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas são diferentes. Se elas são diferentes, portanto, elas são múltiplas. Mas, em todas essas bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, existe algo em comum, que é a ideia de humanidade. Então, a humanidade seria a ideia, aquilo que, de certa forma, é o uno, é aquilo que está em comum em todas as pessoas, que é a humanidade. Mesma coisa quando você pega, por exemplo, ali animais, pega cachorros, por exemplo. Os cachorros são bem diferentes um dos outros, mas o que eles têm em comum é justamente a ideia. Existe algo ali em comum entre eles, né? Então, numa multiplicidade existe a unidade. Então, provavelmente essa unidade é a ideia. Um outro problema que é levantado aqui nesse diálogo, tá? De que objetos há ideias? Então isso aqui é um pouco mais complicado, tá? De certa forma, assim, existem ideias, tá? Mas que objetos existem ideias? De que objetos há ideias? Que objetos que existem no mundo que têm ideias? Ah, tem ideia da câmera, tem ideia do livro, tem ideia do Sócrates, do vídeo, tem ideia do YouTube, tem ideia do controle. Então é toda essa questão que vai se levantar, né? De que objetos que a gente tem ideias aqui, tá? Então aqui a gente tem 4, digamos assim, perspectivas sobre isso, pelo menos ali que a gente tem de leitura da obra do Platão, tá? A gente chega ali
há 4 respostas, tá? Primeiro, há ideias de objetos como a semelhança e a dissemelhança, a pluralidade e a unidade, o repouso e o movimento, o um e os muitos, etc. Então, com certeza, quando a gente analisa a obra do Platão, que ideias existem, tá? Quais ideias existem, quais objetos existem ideias, tá? Então, por exemplo, né, com certeza tem, digamos assim, ideia da semelhança, de semelhança, são ideias, tá? Ideia da pluralidade e unidade, ideia do repouso e movimento, ideia do muito, tá? Todas essas ideias aqui, na verdade, elas estão ali no campo da matemática como ciência, tá? Que na verdade é o mais alto grau de conhecimento ali pro Platão, conforme a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, seguramente, a ideia de todas essas coisas e há objetos que se remetem a essas ideias, tá? Por exemplo, quando a gente pensa na semelhança e dissemelhança, é justamente por essas ideias que as coisas se diferenciam uma da outra, pelo semelhante e também pelo dissemelhante. Quando a gente pensa pluralidade e unidade, é óbvio, tá? Existe a ideia da unidade porque existe o uno, e existe a ideia da pluralidade porque existem os muitos. As coisas podem ser classificadas aí em unidade, pluralidade, semelhança, dissemelhança, repouso e movimento também são ideias que existem, tá? Existem coisas que estão em repouso, que não se movem, e existe aquilo que está em constante movimento, tá? A mudança, o devir e a imutabilidade são ideias, tá? E por aí vai. Se a gente analisa a obra de Platão, a gente percebe que existem essas ideias. Segundo, há ideias do justo, do bem, do belo. Então, quando a gente lê a obra de Platão, a gente percebe, Platão deixa bem claro que existem essas ideias, valores. Existe a ideia do justo, do bem, do belo, do verdadeiro, etc. Tá? Existem essas ideias. Essas ideias, na verdade, elas vai mais parte daquele campo de pesquisa que é a própria filosofia, justamente a ética que vai estudar os valores, etc. Então, se a gente analisa a obra de Platão, a gente encontra, com certeza, a existência dessas ideias, tá? Terceiro, agora que a gente vai entrar em dúvida se existem determinados objetos que possuem ideias, tá? Então é duvidoso que haja ideias de objetos como homem, fogo, água, etc. Então aqui tratando de coisas particulares, é muito duvidoso que existam ideias desses objetos, tá? Por quê? Porque na verdade, no Parmênides, o Platão justamente é questionado sobre essas questões e lá o Platão, né, através do Sócrates, vai ficar justamente em dúvida sobre a existência dessas ideias ou não. E quando a gente lê a obra de Platão, é difícil dizer se realmente existem, digamos assim, esses objetos, ideias para esses objetos. Por exemplo, em alguns diálogos, a gente vai ler lá o Filebo, o Timeu, a própria República, a gente vê que às vezes Platão fala da ideia de cavalo, ideia de homem, ideia, sei lá, de boi, etc. Então, Platão fala dessas ideias, desses objetos, mas, mesmo assim, nesse diálogo é difícil concluir, é duvidoso se realmente existam, digamos assim, ideias desses objetos. Não dá para ter certeza, tá? E por último, tá? Ali a gente vai ver na argumentação que não existe com toda certeza ideias de objetos desprezíveis ou ridículos, como cabelo, lodo, porcaria, etc. Tá? Então é uma série de perguntas ali que Parmênides vai fazer a Sócrates. Existe ideia da imundície? Existe ideia do cabelo? Existe ideia do lodo? Existe ideia disso, daquilo? Coisas desprezíveis e ridículas não existem ideias, tá? Então Platão é justamente claro em relação a isso. Não existem ideias dessas coisas. O Sócrates vai negar a existência dessas ideias, tá? Então, assim, o que a gente percebe ali, né? Desses 4, digamos assim, dessas 4 perspectivas, a gente percebe. Existem aquelas ideias, né? Da semelhança, de semelhança, uno, múltiplo, repouso, movimento, tá? Existem as ideias valores, do bem, do justo, do belo, etc. É duvidoso que existam as ideias de homem, de cavalo, de fogo, de água, etc, tá? E não há, com certeza, digamos assim, não há absolutamente ideias ridículas ou ideias, de certa forma, desprezíveis, tá? Como cabelo, lodo, lama, porcaria, etc. É isso que a gente vê nesse diálogo ali, Platão é bem claro em relação a isso.
A dúvida a respeito das ideias de objetos sensíveis e a negação das ideias de objetos desprezíveis são abaladas pela observação de Parmênides. Quando Platão, então, faz a negação dessas ideias ali, ridículas e desprezíveis, o Parmênides vai falar o seguinte lá para Sócrates: no momento que você conseguir realmente fazer a verdadeira filosofia, nenhuma ideia será considerada desprezível. Não existem ideias ridículas, não existem ideias desprezíveis. Quando o Platão está fazendo essa análise pela boca de Sócrates, quando Sócrates está falando não existem ideias desprezíveis ou ridículas, o Sócrates está pensando, digamos assim, em ideias de cunho ético. Tá? Então, como assim ético? Não é bom. Não é bom, não é interessante que existam ideias desprezíveis, tá? Mas o Parmênides vai afirmar que a verdadeira filosofia não está interessada por essa questão ética do bem, mas está interessada justamente por uma questão lógica, uma questão formal. Não interessa se a coisa é ridícula ou desprezível. Para o verdadeiro filósofo não existe coisa ridícula ou desprezível. Parmênides vai dizer o seguinte para Sócrates: Sócrates teria se deixado influenciar pela opinião comum. Tá? Quando o Sócrates então vai dizer não existem ideias ali desprezíveis, ridículas, o Parmênides vai dizer você está se deixando guiar pela opinião do povo, pela opinião comum, e isso não é filosofia. Daí o Parmênides vai dizer filosofia não despreza coisa alguma, como eu falei para vocês, justamente por causa dessa análise. Tá? Quando Sócrates faz a análise não existem coisas desprezíveis, ele está pensando numa análise ética, uma análise moral. Parmênides vai dizer você não tem que levar isso em consideração, você não tem que levar o bem e o mal em consideração, você tem que levar em consideração a lógica, se existe ou não, você tem que levar em consideração o aspecto formal, não interessa se uma coisa é desprezível ou ridícula, isso aí não faz diferença nenhuma para a investigação verdadeira ou para a investigação filosófica. Tá? Então, esta observação anuncia uma noção de ideia de tipo lógico-ontológico, mais do que matemático-ético. Então foi o que eu acabei de falar para vocês. Na verdade, toda essa crítica que Platão faz a Sócrates, que Parmênides faz a Sócrates no diálogo, é o próprio Platão ali que está colocando essa questão, e a partir de então Platão, de certa forma, vai tratar da sua filosofia ali de maneira bem mais lógica, digamos assim, ontológica, do que propriamente de matemática ética. Por quê? Porque lógico, ontológico, porque justamente é o que Parmênides vai trazer. Não se preocupe com o bem e com o mal. O que você tem que fazer é a análise do mundo como ele é. Não interessa se a ideia é ridícula ou não. Para o mundo, para o filósofo, nada é ridículo, nada é desprezível. Quando Platão fazia suas análises anteriores, ele provavelmente estava preocupado ali pelo aspecto ético da sua filosofia, né? Justamente a ideia do bem, do belo, tá? Mas o Parmênides vai mostrar que não, o verdadeiro filósofo não se preocupa com isso, mas se preocupa justamente com o aspecto formal das coisas. Então encontramos esta posição nos diálogos posteriores, mais precisamente no Sofista, no Filebo e no Timeu. Então nos diálogos posteriores que se seguem, digamos assim, ao Parmênides, a gente vai justamente encontrar essa forma como Platão agora vai fazer sua filosofia, tentando analisar as coisas pelo aspecto lógico e ontológico. Tá? Vai tentar deixar de lado aquela perspectiva matemática ética. Agora a grande questão aqui é uma questão lógica, uma questão formal, digamos assim. Agora um terceiro problema que se abre aqui justamente no diálogo Parmênides é: qual é a relação entre as ideias e a mente do homem? Então essa é a questão que vai surgir aqui, digamos assim, nesse diálogo, e é uma das questões cruciais ali, que vai justamente fazer Platão tomar uma nova atitude em relação à sua própria filosofia, ou à sua maneira de filosofar. Aqui a gente vai encontrar duas perspectivas, tá? Parmênides vai apresentar ali duas perspectivas, na perspectiva, digamos assim, de Platão, tá? Que quando a gente pergunta qual é a relação entre as ideias e a mente do homem, tá? Ali no diálogo a gente vai perceber que para a gente tentar responder essas questões a gente vai ter que trabalhar com hipóteses e ver até onde essas hipóteses levam. Então há duas hipóteses principais para a gente tratar essa questão. Primeiro, as ideias não existem somente como pensamentos na mente dos homens. Então é aqui que, de certa forma, Platão justamente vai trazer a sua ideia de que não existem ideias separadas
digamos assim, do homem. As ideias não estão, na verdade, apenas na cabeça do homem. As ideias não existem apenas como pensamentos na cabeça do homem, porque essas ideias seriam ideias de nada. Como assim ideias de nada? Porque se só existissem na cabeça do homem, elas não teriam uma realidade objetiva e, portanto, não seriam úteis ali para o filosofar. A filosofia procura justamente a objetividade. Justamente a objetividade é aquilo que pode ser percebido, aquilo que pode ser procurado e encontrado por todos. O que está na cabeça do homem não pode se encontrar justamente porque está na cabeça dele. Se as ideias fossem coisas apenas da cabeça do homem, não teriam valor, de certa forma, ali para a filosofia. Tá? Então, nesse diálogo, Platão vai chegar à seguinte conclusão: as ideias não existem somente como pensamentos na mente dos homens. As ideias, na verdade, estão no mundo também. Não estão só na cabeça do homem, mas estão também na realidade. Existe uma realidade objetiva. É por isso que muitos autores ali vão afirmar corretamente que Platão é um realista. Por que Platão é realista? Porque ele acredita na existência objetiva das ideias. Muitos autores vão falar assim: Platão é um filósofo idealista, mas não tem nada a ver. Idealismo é uma coisa totalmente diferente. O idealista, de maneira geral, grosso modo, é aquele que acredita, aquele que defende a ideia de que a existência, a realidade dependem do pensamento ou dependem da consciência. Então, justamente, não é essa a perspectiva de Platão, porque Platão acredita que existem ideias de maneira objetiva ali ao ser humano. Tá? Então essa é a primeira perspectiva ali que Platão traz no diálogo Parmênides. Segundo, as ideias não existem fora de toda a relação com o homem. Então as ideias ali, elas estão em íntima conexão com o homem, com o ser humano. Justamente por quê? Porque não existem ideias separadas do homem. As ideias existem no mundo, no real, na realidade, mas também têm existência por causa da sua relação com o homem, com o ser humano. Já havíamos falado ali nas aulas anteriores, quando a gente havia feito, digamos assim, comentários sobre a República de Platão, justamente essa questão ali de que o homem, a comunidade, a cidade, a sociedade e a justiça são um e vários ao mesmo tempo, justamente porque eles são a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem, de certa forma, ali a corroboração dessa ideia, porque não existem ideias que não estejam em íntima relação com o ser humano, com o homem. Então são essas duas perspectivas que a gente chega ali em relação, digamos assim, ao pensamento de Platão. O problema aqui, qual a relação entre as ideias e a mente do homem? Então aqui a gente tem duas perspectivas. Não existem ideias apenas como pensamentos e também não existem ideias que não tenham relação com o homem. As ideias têm relação com o ser humano, sim. Tá? Então esses dois pontos de vista são sustentados pela obra de Platão. Quando lemos a obra, os diálogos de Platão, a gente percebe justamente essas questões ali que foram levantadas. E isso aí, de certa forma, está de comum acordo ali com toda a obra, com todos os diálogos ali de Platão. Aqui a gente tem um quarto problema levantado aqui na obra Parmênides, tá? Quais são as relações das ideias entre si e das ideias com os objetos de que constituem a unidade? Então aqui é um quarto problema que se abre. Quais são as relações das ideias entre si? Quais são as relações entre as ideias entre elas? A ideia do bem, do justo, etc. Como que elas estão ali em relação? E qual a relação das ideias com os objetos de que constituem a unidade? Como que as ideias, de certa forma, têm relação com os objetos? Como que a ideia de humanidade está em relação com o homem, etc. e tal. E aqui, esse, de certa forma, é o problema fundamental que se discute em todo o resto do diálogo. Todo o restante do diálogo vai ser justamente para tratar essa questão ali levantada nessa obra aí, o Parmênides, tá? Justamente tentando entender qual a relação das ideias entre si e das ideias com os homens. Então aqui, de certa forma, vai se discutir algumas questões ali sobre o uno e o múltiplo, ou seja, a relação da ideia. A ideia seria o uno. O uno é a ideia. Por quê? Porque a ideia é a característica geral das coisas, conforme a definição que nós vimos, tá? E os muitos? Os muitos são os objetos de que a ideia é a unidade. Então o que são os muitos? Os múltiplos são todos os objetos, tá, que a ideia vai ser a unidade. Então o uno é a ideia, o múltiplo são os objetos. E aqui a grande questão que se levanta é como que a ideia
participa nesses muitos? Como que a ideia do uno participa em todas essas coisas? Como que a ideia de humanidade participa no homem? Como que a ideia de animalidade participa no animal? Como que a ideia de cachorro participa em todos os cachorros diferentes? Etc. Tá? Então essa é a questão ali que se levanta, que de certa forma Platão vai tentar responder. Aqui, Platão vai apresentar um problema que vai ser conhecido ali como o argumento do terceiro homem. Esse nome vai aparecer ali na obra do Aristóteles, porque é o Aristóteles que vai discutir justamente esse problema levantado ali na filosofia de Platão, e parece também que esse argumento teria aparecido em um outro pensador anterior, ele chamado Polixeno. Tá? Então, o que é esse argumento do terceiro homem? Esse aqui é o grande problema, digamos assim, da filosofia de Platão, que Platão vai tentar resolver. Tá? O que é? Olha só, esse problema é um pouco complicado, um pouco complexo. Tá? Vamos supor o seguinte: se a gente tenha, por exemplo, uma multiplicidade de objetos, tá? Então dessa multiplicidade de objetos, nós temos uma ideia, que é a ideia uno, digamos assim, a ideia que vai ser geral a todos esses objetos. Quando eu ligo esses múltiplos à ideia da unidade, eu gero, de certa forma, ali uma totalidade, tá? Mas quando eu gero uma totalidade, teria que ser, teria que ter uma outra ideia para, digamos assim, uma ideia que defina justamente aquela totalidade, tá? Por exemplo, então, ó, voltando, tá? Eu sei que é meio difícil isso aqui, meio complicado. Então eu tenho diversos objetos. E eu tenho, obviamente, a ideia desses objetos. Quando eu junto ideia e objetos, eu tenho ali uma totalidade. Mas para essa totalidade tem que haver uma ideia. Quando eu junto essa ideia à totalidade, tem que haver uma outra ideia, porque essa ideia tem que ser a ideia da ideia com a totalidade. Quando eu junto essa ideia com a ideia e a totalidade, vou ter que ter uma outra ideia para ser a ideia da ideia da ideia da totalidade, e assim até o infinito. Esse é o argumento do terceiro homem. Para toda ideia que você une, digamos ali, com o objeto, com o múltiplo, você vai ter que ter uma outra ideia para dar conta daquela totalidade, e assim até o infinito. E esse foi o grande problema ali que a teoria de Platão, digamos assim, que caiu sobre a teoria de Platão, que Platão percebeu, obviamente, ele apontou ali no Parmênides, e ele tentou resolver ali durante, digamos assim, sua vida. A partir de agora ele vai tentar resolver esse problema aí, tá? E não se escapa desse problema atribuindo a relação entre ideia e objetos o termo semelhança. Então a gente poderia introduzir, por exemplo, a ideia de semelhança, afirmando o seguinte, que entre os múltiplos e o uno, eles estão juntos pela semelhança entre eles, mas essa semelhança teria que ter uma ideia de semelhança, e aí seria uma outra ideia que vai ter que surgir ali, e essa ideia, quando você junta a totalidade, vai ter que ter uma outra ideia, e assim para o infinito, e vai cair de novo no argumento do terceiro homem, tá? Então é um argumento ali bem interessante de lógica, para vocês poderem estudar um pouquinho ali, perceberem como que ele vai, de certa forma, ali está presente, né, nessa teoria ali desenvolvida pelo Platão, que é a teoria das ideias. E vamos ver como que Platão tenta resolver essa questão. Depois que Platão e Sócrates discutem, Parmênides e Sócrates discutem, né? O Parmênides ali ele vai fazer a seguinte pergunta para Sócrates, né? Parmênides pergunta a Sócrates: que farás agora da filosofia? Depois de todos esses problemas ali apresentados, então Parmênides vai perguntar: o que você vai fazer agora da filosofia? O que sobrou da filosofia aí para você fazer? Tá? Platão, obviamente, tem um problema para resolver, que é esse problema aí do argumento do terceiro homem. Tá? Existem ideias até o infinito? Provavelmente não. Tá? Então, porque isso já justamente vai criar ali um paradoxo se a gente for parar para pensar. Ideias até o infinito. Tá? Então, Platão ou vai ter que abandonar a teoria das ideias, ou vai ter que pensar uma outra forma ali de conceituar as ideias. Tá? E Platão, nesse diálogo, vai mostrar que não se pode abandonar o conceito de ideia, justamente porque é o conceito de ideia que vai trazer justamente unidade à multiplicidade. É necessário que exista esse conceito de ideia para a gente entender a multiplicidade das coisas. Toda essa discussão começa lá, se a gente for parar para pensar, em Heráclito e Parmênides. O Heráclito afirmava que o mundo era uma eterna mudança, o mundo vivia mudando, estava em constante mudança. Já Parmênides, por sua vez, afirmava
afirmava lá a imutabilidade do mundo, conforme a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Com o conceito de ideia, Platão, de certa forma, resolve essa questão. A ideia, né, justamente seria aquilo que é imóvel, aquilo que é eterno, e ela seria a ideia daquilo que é múltiplo, daquilo que está em constante movimento, em constante mutação. Então aí Platão consegue unir Heráclito e Parmênides, e Platão não pode simplesmente jogar esse conceito de ideia fora. Então o caminho que resta para Platão e Parmênides, nesse diálogo de Parmênides, eles vão tentar discutir agora como que eles vão resolver essa questão aí, essa problemática, tá? Então o caminho que resta é discutir como hipótese todos os possíveis modos de relação entre o um e os muitos e levar até ao fundo as consequências que derivam de cada uma das hipóteses. Então aqui nessa parte do diálogo, o Parmênides e Sócrates eles vão elaborar ali duas hipóteses principais e tentar levar até as últimas consequências para tentar entender melhor qual é a relação do um com os múltiplos. Se a gente for parar para pensar em tudo aquilo que a gente já falou, é impossível haver uma relação entre o uno e os múltiplos, justamente porque você vai cair no problema ali do terceiro homem, né? Você vai cair naquele paradoxo ali do terceiro homem que vai gerar ideias até o infinito, tá? Mas vamos pensar que agora em duas hipóteses, justamente para tentar resolver esse problema. E é aí que o diálogo de Parmênides vai justamente apresentar duas perspectivas ali para Platão tentar resolver esse problema, tá? Duas hipóteses, então, apresentadas agora, tá? Primeiro, que o uno seja uno, no sentido de ser absolutamente uno. 2. Que o uno seja no sentido de existir. Então agora restam duas hipóteses ali para a gente analisar nesse diálogo para tentar entender qual a relação do uno com o múltiplo. Mas para isso nós precisamos entender o que é justamente esse uno. Primeira hipótese, que o uno seja uno no sentido de ser absolutamente uno, tá? Essa hipótese, tá? Ela significa o seguinte: na verdade, essa aqui é a hipótese de Parmênides, se a gente for parar para pensar. Parmênides, lá na sua filosofia, desenvolve esse pensamento, tá? Só existe o uno, tá? A única coisa que existe é o ser. Então, de certa forma, a gente já viu qual é o problema dessa filosofia, tá? Quando você afirma justamente a unidade, que só existe o uno, você vai negar o movimento, você vai negar o devir, você vai negar a multiplicidade de coisas, tá? Então, aí, de certa forma, não é onde Platão quer chegar, porque Platão quer entender qual é a relação do uno com os múltiplos. Platão não vai negar a multiplicidade, mas se ele afirmar que só existe o uno, ele mata o múltiplo, ele mata o movimento, ele mata o devir, e não é isso que ele quer. Tá? Então essa é a questão, ele vai descartar justamente essa perspectiva, tá? E até essa questão do ser, se a gente for parar para pensar, se só existe o uno, então o uno também não pode ser nem conhecido e nem pensado, porque quando você conhece e pensa, você já está multiplicando o uno e não existe multiplicidade. Então essa primeira hipótese já é descartada, não existe apenas o uno no sentido absoluto, tá? Segunda hipótese, que o uno seja no sentido de existir, e é a partir dessa hipótese que Platão vai trabalhar. Por quê? Porque quando a gente pensa o uno como ser e ao mesmo tempo como existir, nós já estamos pensando ali uma unidade e uma multiplicidade. Porque se o uno é o ser, ele é um, mas se além de ser ele existe, ele já é múltiplo, ou seja, ele é duas coisas. Então aí, nessa própria concepção de uno como ser e existir, tá? É justamente o que dá multiplicidade ao uno, e é justamente nessa perspectiva aqui que Platão vai ficar. Tá? Primeira hipótese, então, como vimos, é impossível. Tá? Excluindo a existência de qualquer multiplicidade, se exclui todo o devir, o ser do uno e a própria possibilidade de conhecer ou enunciar o uno. Foi tudo aquilo que a gente já trouxe ali, que a gente já discutiu. Primeira possibilidade, só existe o uno. Aqui a gente vai cair na filosofia de Parmênides, tá? E não é nisso que Platão quer voltar. Platão quer tratar do problema do uno e do múltiplo. Então, se só existe o uno, não tem múltiplo, não tem devir, não tem movimento, não tem mudança, não tem conhecer, não tem falar, não tem absolutamente nada. Então essa primeira hipótese é impossível. Então agora, tratando da segunda hipótese, como nós já falamos ali um pouquinho, tá? No sentido que o uno é de existir, o seu existir, distinguindo-se da sua unidade, introduz prontamente no próprio uno uma dualidade que pode ser multiplicada e incluir a multiplicidade,
o devir e, assim, a cognoscibilidade e enunciabilidade do uno. Então aqui, como eu já havia falado, essa segunda hipótese aqui, nós percebemos que o uno ele é múltiplo, porque o uno é o ser, ele tem a sua unidade, mas no mesmo momento que ele é o existir, ele é ser e existir, portanto ele é uno e múltiplo ao mesmo tempo. E essa multiplicidade pode permitir o conhecimento, que ele seja enunciado, falado, pensado, é permitido a mudança, o devir, etc. É permitido tudo. Então é nessa perspectiva aqui que Platão, de certa forma, vai trabalhar sua filosofia a partir de então, tá? E também, né, chega-se à conclusão aqui nesse diálogo, que há um sentido em que o uno não é, e aqui nessa parte do diálogo eles vão tratar da realidade do não ser. A realidade do não ser foi negada pela filosofia de Parmênides. Se você não está entendendo, digamos assim, essa argumentação que Parmênides trouxe, assista nossas aulas lá sobre a filosofia eleática, as escolas eleáticas. Eu vou falar lá bastante, né? Vou fazer uma introdução sobre o pensamento eleático, a filosofia de Parmênides, a filosofia do Zenão, a filosofia de Melisso. Você vai entender bem toda essa discussão, tá? Então aqui o Platão vai tratar da realidade do não ser. Platão vai tratar disso aqui nesse diálogo e ele vai concluir de certa forma lá no diálogo chamado Sofista. É no Sofista que ele vai trazer justamente essa existência do não ser. Então há um sentido em que o uno não é, e em que, por isso, tampouco o múltiplo é. Tá? Então a gente vai ver agora a possibilidade do não ser dentro da perspectiva do pensamento platônico. Tá? O uno não é no sentido de que não é absolutamente uno, de que não subsiste fora da sua relação com o múltiplo. Então essa aqui é a originalidade do pensamento de Platão. O que Platão traz? O uno não é absolutamente uno, porque se ele fosse absolutamente uno, só existiria o uno, e se só existisse o uno, cairíamos em todos aqueles problemas que nós já vimos. Ou seja, o uno não é absolutamente uno, tá? E ele não existe fora da relação com o múltiplo. Uno e múltiplo têm relação, eles estão em constante relação. O uno não é absolutamente uno. Assim como o múltiplo não é absolutamente múltiplo, tá? Então é toda essa questão ali que Platão vai trazer. Essa é a realidade do não ser do uno. O uno não é apenas uno, porque ele tem relação com o múltiplo e tem relação também com a mente e com o pensamento do homem. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que não exclui o multiplicar-se e articular-se em um múltiplo que, apesar de sujeito ao devir e ao tempo, constitui sempre uma ordem numérica, ou seja, uma unidade. Então aqui nessa perspectiva do uno como ser e existir, e ao mesmo tempo não ser absolutamente uno, aqui a gente pode pensar na própria existência do uno, na existência da multiplicidade, nas suas relações recíprocas, e justamente podemos voltar naquela questão, não existe também absolutamente múltiplo, porque senão eles, digamos assim, se esfacelariam no nada. Tem que haver uma unidade ali que dá o ser, que dá a existência, garante a existência a eles, tá? E os muitos não são, no sentido de que não são pura e absolutamente muitos, ou seja, privados de qualquer unidade, pois que em tal caso se dispersariam e pulverizariam no nada, não podendo constituir um múltiplo. Então, para haver um múltiplo, ele tem que ter relação com o uno. O uno tem que ter relação com o múltiplo, e essa é, digamos assim, a grande questão que o Platão vai trazer aqui nesse diálogo Parmênides. Não existe uno, absolutamente uno. Não existe múltiplo, absolutamente múltiplo. Os dois estão em relação recíproca entre si. O uno é e existe, mas ao mesmo tempo não é absolutamente uno, né? Foi isso que a gente já falou aqui. Os muitos são, existem, mas ao mesmo tempo não são absolutamente muitos. Foi tudo isso que a gente trouxe aqui, e essa é a grande conclusão que Platão, digamos assim, chega ali na obra Parmênides. A discussão entre Parmênides e Sócrates chega justamente a essas questões ali, que são muito importantes ali para o desenvolvimento da filosofia, do pensamento de Platão. Essas concepções não são mais abandonadas, mas são trabalhadas agora em todas as obras que vêm após o Parmênides. Então esse diálogo, né, Parmênides, ele vai traçar sobre uma forma de uma solução puramente lógica, uma conexão vital entre o uno e o muitos,
e os muitos, perdão, por conseguinte, entre o mundo do ser e o mundo do homem. O mundo do ser é o mundo do uno, é o mundo da essência, é o mundo da unidade, e o mundo do homem é o mundo do ser. Então, quando Platão pensa a relação entre o uno e o múltiplo, ele está fazendo uma ligação entre o mundo do ser e o mundo do homem. Então há estreita relação, há estreita conexão entre esses mundos. É justamente aqui que Platão consegue unificar o pensamento ali, de certa forma, de Heráclito e Parmênides. Prepara-se o reconhecimento da realidade do não ser, do mundo sensível e do homem, mediante a afirmação da estreita relação dos muitos com o uno. Então, como eu já havia falado aqui para vocês, é justamente ali no diálogo sofista em que vai trazer-se, digamos assim, de maneira mais satisfatória a explicação sobre essa realidade do não ser. A gente vai falar sobre o diálogo sofista na nossa próxima aula, na aula do número 56, que daí a gente vai discutir um pouco justamente sobre as conclusões de Platão, desse pensamento, dessas ideias todas ali, tá? Na aula de hoje a gente está falando do diálogo Parmênides, a gente vai falar um pouquinho do Teeteto, e daí a gente vai concluir ali no sofista, tá? Justamente para trazer essa questão ali do uno, do ser, do múltiplo, do não ser, etc, tá? Então, finalizando um pouco a discussão desse diálogo ali do Parmênides, é justamente isso que você vai encontrar. Então toda essa discussão aí que, de certa forma, a gente acabou de tratar do Parmênides, ela vai culminar, digamos assim, na próxima obra de Platão, que seria o Teeteto, tá? Por quê? Porque toda a discussão que a gente trouxe pressupõe a investigação sobre o processo subjetivo do conhecer que se realiza no Teeteto. Então, o Teeteto vai ser um diálogo ali, que de certa forma vai tratar justamente sobre a questão da ciência e do conhecimento. Aqui que vai se discutir, de certa forma, como que se relaciona a mente, o pensamento do homem, com a ideia. E isso tem muito a ver com o diálogo Parmênides, porque na verdade até o próprio Parmênides é citado nesse diálogo aí, Teeteto. Então, de certa forma, é uma continuidade ali de pensamento, tá? Esse diálogo, ele segue a linha socrática, né? Platão volta ali a escrever de forma socrática, utiliza a maiêutica, toda aquela ferramenta lá da filosofia do pensamento socrático. Tá? Mas aqui o Platão já está pensando, de certa forma, ali em toda aquela pesquisa, em todo aquele resultado que ele conseguiu ali na discussão, no diálogo Parmênides. O Teeteto vai tratar explicitamente do problema da ciência e do conhecimento. O que é ciência? E como que o conhecimento se relaciona com essas ideias? É justamente isso que esse diálogo ali vai tratar. Embora o diálogo, de certa forma, ele conclua assim de forma negativa, porque ele não vai apresentar, de certa forma, ali uma solução para o problema. A gente vai ver toda essa solução ali nos diálogos posteriores, mas aqui Platão, de certa forma, vai desenvolvendo ali o cerne ali, digamos assim, do seu raciocínio, que começa ali no Parmênides. Então, nesse diálogo, procura demonstrar como é impossível alcançar qualquer definição da ciência permanecendo no domínio da pura subjetividade cognoscente. Tá? Então, aqui o Platão ele vai trazer a seguinte ideia. Quando a gente pensa, por exemplo, a definição, o conceito de ciência, vai ser impossível você atingir qualquer concepção se você partir apenas da pura subjetividade, ou seja, do pensamento puro. Isso tem um pouco a ver ali com o que a gente falou no diálogo Parmênides, porque no diálogo Parmênides nós vimos que há uma relação, tem que haver uma relação entre o mundo do ser e o mundo do homem, o mundo do uno e o mundo dos múltiplos. Quando a gente pensa em ciência, a ciência é justamente a investigação sobre esse mundo do ser, mas se a ciência fosse apenas, digamos assim, algo da cabeça do homem, algo ali presa no mundo dos homens, ela não seria capaz de conhecer o mundo objetivo, que é o mundo do ser. Então, aqui a questão do conhecimento vai ficar bem clara nessa questão. Não existe subjetividade pura, não existe pensamento puro. O pensamento ele está ligado, de certa forma, ali a algo exterior, a algo fora, a algo objetivo, tá? A finalidade do Teeteto é complementar
é complementar e convergente com a do Parmênides. Então aqui no diálogo Teeteto a gente percebe que ele é complementar ao diálogo Parmênides e de certa forma ali as suas ideias convergem, ou seja, as suas ideias ali conversam, porque os resultados que Platão atinge no Parmênides, ele começa a trabalhar no diálogo do Teeteto. No Parmênides, Platão pretendeu demonstrar que é impossível considerar o ser no seu isolamento, como unidade absoluta, sem relação com o homem e com o seu mundo, com os muitos. Então aqui o Platão ele vai mostrar o seguinte, tá? Nesse diálogo Parmênides, é impossível que o uno seja somente o uno e não tenha relação com o múltiplo, assim como o múltiplo seja apenas múltiplo e não tenha relação com o uno. Não dá para pensar as coisas nesse isolamento, as coisas estão juntas, as coisas estão ligadas. E é justamente no Teeteto que vai mostrar justamente essa ideia do conhecimento. O conhecimento não é uma coisa só da cabeça do homem, mas ele está ligado a uma objetividade, a um real, ao uno, à ideia. Tá? Então é isso que é ciência. O Teeteto pretende demonstrar que é impossível considerar o conhecimento verdadeiro, a ciência, como pura subjetividade, sem relação com o mundo do ser, com o uno. Então é isso que nós acabamos de dizer. É impossível que exista conhecimento que não esteja ligado ao mundo do ser. Não é possível que exista ciência, que exista conhecimento sem ligação com o uno. É impossível que exista ciência apenas da cabeça do homem, que exista ciência apenas do mundo do homem, sem relação com o mundo do ser. É isso que vai mostrar esse diálogo. Parmênides, o filósofo do ser, é introduzido no diálogo que tem o seu nome para demonstrar a insuficiência do ser na sua objetividade. Então aqui eles vão retratar daquela conversa sobre Parmênides, justamente para mostrar que tudo aquilo que a gente já falou, tá? É impossível pensar o ser apenas na sua objetividade. Não tem como pensar o ser apenas como ser sem relação nenhuma com o não ser. Tem que ter uma relação entre eles, entre ambos, tá? Sócrates, o filósofo da subjetividade humana, é introduzido no Teeteto para demonstrar a insuficiência do conhecimento como subjetividade isolada do ser. E aqui Platão ele faz uma união dos pensamentos de Parmênides e do pensamento de Sócrates. Como assim? Parmênides é considerado o filósofo do ser, ou seja, é o filósofo que vai falar do mundo do ser, é o filósofo que vai falar do uno. Sócrates é o filósofo da subjetividade humana, é aquele que vai falar do conhecimento da mente do homem, do pensamento humano. Platão vai juntar Parmênides e Sócrates, mostrando que para Parmênides não existe uma objetividade pura, não existe um uno sem relação com os múltiplos, não existe um ser separado do homem, não existe mundo do ser em separação ao mundo do homem. E por outro lado, Sócrates vai mostrar o oposto, que na verdade é a mesma coisa, vai mostrar o seguinte: não é possível conhecimento sem relação com o objetivo, com a objetividade. Não é possível o conhecimento, o pensamento, a mente sem a ideia, sem a uno. Então é aí que Platão vai unir Parmênides e Sócrates. Parmênides, filósofo do ser, Sócrates, filósofo da subjetividade humana. Parmênides une o pensamento dos dois, mostrando que a relação entre o ser e o homem se dá justamente ali numa relação que é, digamos assim, essencial entre o mundo do ser e o mundo dos homens. Não existe conhecimento isolado do ser, não existe ser isolado do conhecimento ou dos homens. É isso que Platão vai mostrar no Teeteto. A tese que primeiro e mais longamente se discute é a da extrema subjetividade do conhecer, a de Protágoras. Então, nesse diálogo, Protágoras, que é um dos sofistas, que nós já gravamos também aulas lá sobre Protágoras, que vai tratar da questão ali do homem à medida de todas as coisas, que vai introduzir o relativismo na filosofia, etc. Protágoras que vai trazer a seguinte tese, tá? De que ele vai defender a ideia de que, de certa forma, conhecimento é pura subjetividade. O conhecimento é algo que está somente na mente do homem, tá? E vai dizer o seguinte: ciência é opinião,
é o que aparece, logo é sensação. Protágoras vai defender essa ideia. Ciência, conhecimento, é aquilo que aparece para mim, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vejo. Portanto, é pura subjetividade. Tá? E o Sócrates, obviamente, vai refutar esse argumento mostrando que o conhecimento não pode ser uma coisa apenas do sujeito, mas tem que ter relação com o mundo do ser, conforme nós já tratamos. E aqui ele vai mostrar, digamos assim, que a sensação não fornece qualquer critério de juízo. Por quê? Porque a sensação, na verdade, ali, a sensação do ignorante equivale à do sábio. A do são, a do doente, a do homem, a do animal. A sensação é a mesma sensação para todo mundo, ela não tem um critério, tá? O critério pode, digamos assim, ser a cabeça de cada um, mas isso não é algo objetivo. Obviamente isso é algo relativo, né? Que é próprio ali da filosofia do Protágoras. Então a pura subjetividade não vai fornecer nada, digamos assim, que me faça ter um critério sobre as coisas, porque ele está preso apenas ali na pura subjetividade. E como vimos, é impossível que exista uma subjetividade pura, pelo menos ali defendida dentro da filosofia de Platão. A mente, o conhecimento tem que estar em relação com o real, com o ser. E daí eles vão concluir aqui que a ciência deve possuir um critério, uma medida que permita julgar o valor das coisas inclusivamente para o futuro, de que não há sensação. Então a ciência, o conhecimento, ela tem que ter um valor objetivo, digamos, tem que ter um critério, e justamente esse critério não pode ser dado na sensibilidade, porque a sensibilidade é a mesma para todos, embora cada pessoa ali, de certa forma, vai ter a sua opinião. Ciência é uma coisa, de certa forma, tem que ser objetiva, porque a ciência, de certa forma, ali, ela vai tratar justamente do ser, é aquilo que pode ser investigado por todos. A mera sensibilidade não nos dá garantia suficiente sobre as coisas. A mera sensação não pode nos dizer nada, por exemplo, sobre o futuro, tá? Mas uma investigação sobre o ser, sobre o real, ela pode, de certa forma, ir muito mais além nessa questão. Tá? Então, obviamente, ali eles vão, o Sócrates ali, ele vai refutar as ideias de Protágoras e vai mostrar que a ciência, o conhecimento não pode ser sensibilidade pura, porque ela não seria absolutamente nada, visto que para ser uma ciência, ela tem que ser uma ciência de algo, ela tem que ter um objeto, portanto ela não pode estar presa apenas no pensamento, tá? E daí eles vão, continuam discutindo ali no teeteto, tá? E daí vão chegar a outra conclusão. Pode então dizer-se que a ciência é opinião verdadeira, entendendo por opinião o pensamento. Então aqui eles vão chegar aqui na ideia, tá? O que é ciência? Tá? Eles vão abandonar aquela ideia do Protágoras, vão partir para uma outra. Ciência é opinião verdadeira, ou opinião, ali o que eles vão entender por opinião? Pensamento, é um pensamento verdadeiro, tá? Mas obviamente essa definição também tem os seus problemas. Mais uma vez, qual é o problema? Reduzir o conhecimento à ciência ao pensamento, visto que se fosse apenas pensamento, se não existisse homem, não existiria a ciência, não existiria absolutamente nada, tá? Porque ela precisaria do homem para existir. Mas, como ali defende a filosofia e o pensamento de Platão, há uma relação intrínseca entre o mundo do ser e o mundo do homem. Portanto, a ciência, ela tem que ter um objeto, e o objeto não pode ser o pensamento do homem, mas sim, a ciência é ciência ali da objetividade, do real, do mundo do ser em relação ao mundo dos homens, tá? Então, esta nova definição se elimina a relatividade, né, ou relativismo, e a mutabilidade da primeira continua fechada no âmbito da subjetividade. Tá? Se fosse ciência apenas da cabeça do homem, não seria absolutamente nada. Não seria nem possível passar isso adiante. Como que você vai passar algo que está preso apenas na sua cabeça para uma outra pessoa? Ciência tem que ser algo que pode ser passado para as outras pessoas, ou seja, algo que pode ser investigado fora, digamos assim, do pensamento do homem. Se algo estivesse dentro da minha cabeça apenas, como que eu poderia passar para vocês? É necessário que exista esse algo no mundo para vocês irem lá e verificarem também. Ciência trata-se disso também, tá? Outro problema que vai aparecer aqui nessa definição. Se a ciência é a opinião verdadeira, deve distinguir-se da opinião falsa. Se a ciência é uma opinião verdadeira, então a gente tem que saber o que é opinião falsa. E esse é o grande problema. Tá? A opinião deve ter sempre um objeto real. E se tem um objeto real, é verdadeira. Então o que é opinião falsa? Opinião falsa é aquela opinião que não tem um objeto real. Mas é muito difícil a gente dizer qual opinião é verdadeira e qual opinião é falsa. Então essa ideia de uma opinião verdadeira ter um objeto na realidade vai dar uma, digamos, vai
vai dar surgimento a uma das teorias da lógica, que é uma das teorias sobre a verdade, que é chamada teoria da correspondência, ou seja, há uma correspondência entre o pensamento e a realidade, entre o que você emite e o real, tá? Então, a opinião verdadeira, ela tem que ter uma base na realidade. Mas o grande problema dessa ideia, como a gente já viu, é que essa perspectiva é de que opinião é o pensamento. E se fosse apenas pensamento, nós não poderíamos passar para outras pessoas. Ela tem que ter ali, de certa forma, uma base na realidade. E daí acrescentar que a ciência consiste na opinião verdadeira acompanhada de razão não ajuda nada. Então se a gente falar assim, então beleza, então ciência não tem a ver com sentidos, mas tem a ver com a razão, também não vai ajudar, justamente porque ainda está aprendendo, digamos assim, a ciência no mundo da subjetividade pura, que é o que Platão ele procura negar. Não existe objetividade pura e também nem subjetividade pura, tá? Então, fica-se no âmbito do pensamento subjetivo e não se garante a validade objetiva do conhecimento. Mais uma vez, se ciência fosse algo apenas do pensamento do homem, ela seria incomunicável. Mas para ser ciência, para ser, digamos, algo público do conhecimento de todos, tem que haver, de certa forma, uma relação com o mundo. Eu falo uma coisa, se a coisa estiver só na minha cabeça, não tem como você verificar. Mas se eu falo algo que existe no mundo, você pode ir lá verificar, e isso é ciência, é essa verificação se existe algo na realidade ou não. Então, o Teeteto chega ali a uma conclusão negativa ali sobre a ciência, sobre o conhecimento, tá? E a conclusão negativa do Teeteto é fecunda em resultados. Por mais que não se chegue ali numa definição do que é a ciência, do que é o conhecimento, toda a negação, de certa forma, ali que a gente apresentou, o que não é ciência, o que não é conhecimento, são muito importantes ali para o desenvolvimento do pensamento de Platão, tá? Então a tentativa de reduzir a ciência ao pensamento subjetivo, ao colóquio interior da alma consigo mesma, não tem sucesso. E isso foi o principal, digamos assim, feito alcançado por Platão nesse diálogo, justamente mostrar que ciência não é algo do pensamento. Porque, mais uma vez, se fosse algo do pensamento, ela não poderia ser comunicada. Ciência tem que ser algo que tem um critério objetivo na realidade para que as pessoas possam verificá-la. Então é nessa conclusão que o Teeteto chega, tá? Como não tem sucesso a tentativa de reduzir o ser à pura objetividade, as ideias sem nenhuma relação com a inteligência do homem, tá? Então também não tem sucesso a tentativa de reduzir as ideias à pura objetividade, tá? Então no Parmênides, qual a conclusão do Parmênides? Não se pode reduzir as ideias à pura objetividade, ou seja, não existem ideias isoladas, tá? De conclusão do Teeteto, não existe um conhecimento que seja puramente subjetivo. O conhecimento ele tem que ter relação com o objetivo. Então Parmênides e Teeteto se ligam nessa questão. Não existe objetividade pura e não existe subjetividade pura. Subjetividade e objetividade estão ligadas, estão interligadas. Se existe apenas objetividade pura, não existe ser. Não existe movimento, não existe mudança, não existe absolutamente nada a não ser o uno, tá? Se existisse apenas subjetividade pura, não existiria uma ciência da maneira como nós conhecemos, porque ela seria apenas pensamento do homem, e o pensamento do homem não pode ser expresso, não pode ser exprimido, digamos assim. Então objetividade e subjetividade tem que ter relação, é isso que esses dois diálogos ali vão apresentar. Se se quer justificar a realidade do ser e a verdade do conhecimento, é necessário que se alcance um ser que não seja puramente objetivo. Você quer garantir a realidade e a verdade, então a gente tem que garantir que o ser não é puramente objetivo. Se fosse puramente objetivo, não existiria subjetividade para conhecê-lo. Se fosse puramente objetivo, ele não teria mudança, ele não teria, digamos assim, devir, ele não teria multiplicidade, ele estaria fechado nele mesmo, tá? Mas que compreenda em si o conhecimento, ou um conhecimento que não seja puramente subjetivo, mas que compreenda em si o ser. Se existisse apenas o conhecimento subjetivo, nós não teríamos acesso à objetividade, nós teríamos apenas acesso à nossa própria realidade e nós não conheceríamos, não poderíamos exprimir o que existe lá fora, digamos assim. Então essas são as duas conclusões que chegam
esses dois diálogos, tá? A aula de hoje foi bem longa, né, justamente porque a gente tratou aqui de dois diálogos ali bem densos, ali, bem complicados, né, da filosofia do pensamento de Platão, e justamente essas ideias que a gente procurou trazer. Então, tanto ali no Parmênides como no Teeteto, nós procuramos trazer essa ideia justamente de como que as ideias para Platão se relacionam com os objetos, qual a relação do uno com o múltiplo, e foi tudo isso que a gente procurou trazer na aula de hoje. Vimos também ali que Platão procurou unificar as ideias de Sócrates e as ideias de Parmênides. Parmênides é o filósofo do ser, é o filósofo da objetividade, enquanto o Sócrates é o filósofo ali da subjetividade, tá? Então Platão vai unir ali o pensamento de Parmênides e de Sócrates, e justamente é a partir disso que ele vai desenvolver a sua filosofia e o seu pensamento. Tá? Então é isso por hoje, continuamos na próxima aula, vamos continuar falando dessa questão aí, vamos falar um pouquinho sobre o diálogo sofista, onde o Platão vai falar ali um pouco sobre a realidade do não ser, como que o não ser se apresenta dentro dessa perspectiva. Tá? Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.